Há conexões que transcendem o físico, o tempo e até mesmo o silêncio. Às vezes, mesmo sem uma palavra, sentimos uma presença que insiste em permanecer dentro de nós. Existe algo mais profundo do que a lógica pode explicar, algo que habita no território invisível da alma. Quando alguém se afasta, quando a comunicação cessa, podemos acreditar que tudo se perdeu, mas a alma não se fecha com a boca. Ela continua falando em outro idioma, o das emoções, dos sonhos, das intuições sutis. Mesmo que essa pessoa não fale com você, algo dentro dela continua sentindo a sua essência. Você não é esquecido. O vínculo, quando é real, pulsa no invisível e se manifesta de formas inesperadas. Se você acredita que almas se reconhecem além das palavras, escreva nos comentários: "Eu sinto a alma que me sente". Dentro da psicologia analítica de Carl Jung, as conexões profundas entre pessoas não são apenas emocionais ou psicológicas, mas também arquetípicas e simbólicas. Jung acreditava que nossas almas operam em um nível que vai além da consciência individual, habitando o inconsciente coletivo, um campo onde símbolos, sentimentos e experiências humanas universais se encontram. Quando duas pessoas compartilham um vínculo significativo, suas almas se reconhecem nesse espaço comum, mesmo que na superfície da vida cotidiana haja silêncio ou distanciamento. A projeção é um dos primeiros mecanismos ativados nesses vínculos profundos. Projeções são fragmentos de nós mesmos que lançamos no outro, partes inconscientes que desejamos ver ou resolver. Mesmo após o fim de um contato direto, essas projeções continuam vivas dentro de cada um, alimentando uma espécie de diálogo silencioso entre almas. A sombra, por sua vez, representa os aspectos reprimidos que o outro pode espelhar, muitas vezes de forma dolorosa, mas necessária para o autoconhecimento. A individuação, processo central na jornada junguiana, exige que cada indivíduo integre esses conteúdos, tanto os projetados quanto os sombreados, em seu próprio ser. Assim, mesmo sem palavras, o silêncio do outro pode servir como catalisador para uma transformação interior. Por fim, a integração dos arquétipos do ânimos e da ânima, os aspectos masculino e feminino presentes em todos nós, reforça que aquilo que sentimos no outro, muitas vezes, é um reflexo da nossa própria busca de completude. Por isso, mesmo que a pessoa não fale, sua alma sente, ressoa e em algum nível responde. Quando o vínculo é verdadeiro, ele não se encerra com o silêncio, ele se transforma. Há um tipo de comunicação que não passa pelas palavras, mas que ainda assim é mais eloquente do que qualquer discurso. O silêncio entre duas pessoas que compartilham uma conexão profunda pode parecer vazio para quem observa de fora, mas no plano da alma ele é repleto de significados ocultos, emoções não ditas e memórias vivas. Jung compreendia que aquilo que não é expresso verbalmente encontra outras vias para se manifestar, seja nos sonhos, nos sintomas físicos ou nas emoções que surgem inesperadamente. Quando alguém deixa de falar conosco, mas sua presença ainda reverbera em nosso íntimo, estamos diante de um campo energético e simbólico, onde o silêncio se torna linguagem. Essa linguagem silenciosa é interpretada por partes da psique que não operam de maneira lógica ou linear. Trata-se de uma escuta mais profunda, que exige sensibilidade e conexão com o inconsciente. A alma sente antes que a mente compreenda. Ela capta nuances, mudanças sutis de energia, pensamentos que parecem vir do nada, imagens que surgem sem explicação. Essa experiência é comum quando existe um vínculo afetivo não resolvido. Mesmo que a pessoa tenha se afastado, cortado o contato ou silenciado completamente, sua energia permanece viva no campo da relação e pode ser sentida intensamente. Muitas vezes, esse silêncio incomoda, causa dor, confusão e até obsessão. Isso acontece porque ele ativa em nós a necessidade de significado. A mente busca explicações. Será que ainda pensa em mim? Será que sente minha falta? Por que sumiu assim? Mas a alma não busca explicações, ela busca conexão. E é nesse espaço entre a ausência e o desejo de presença que surge a oportunidade de escutar o que está além do óbvio. O silêncio pode estar dizendo: ainda sinto você, preciso de tempo, estou me transformando, estou ferido,
ou pode simplesmente estar nos convidando a ouvir a nós mesmos, a reconhecer o que esse outro desperta dentro de nós. Dentro da perspectiva junguiana, o silêncio pode ser compreendido como um símbolo, e todo símbolo tem múltiplos significados. Ele não é um fim, mas uma ponte. Assim, o silêncio da outra pessoa pode ser um espelho de nossos próprios silêncios internos. Pode estar nos mostrando o quanto evitamos ouvir a nossa verdade, o quanto tememos o confronto com nossos sentimentos mais autênticos. Pode ser também um chamado para respeitar o tempo do outro, entendendo que o processo psíquico é individual e que a alma tem seu próprio ritmo de cura e transformação. Há também o fenômeno do inconsciente compartilhado. Jung acreditava que pessoas profundamente conectadas, seja por laços afetivos, espirituais ou simbólicos, continuam se influenciando mesmo à distância. Sonhar com a pessoa, sentir sua energia em determinados momentos do dia, ter pressentimentos ou intuições súbitas, são formas pelas quais essa comunicação silenciosa se manifesta. Isso não significa dependência emocional ou ilusão romântica, mas sim o reconhecimento de que existe um campo sutil de troca que ultrapassa os sentidos convencionais. O silêncio, portanto, não é vazio. Ele é um espaço fértil, onde a alma fala de maneira simbólica, e cabe a nós aprender a escutá-la com presença e discernimento. É nesse espaço que somos convidados a acolher nossas dores, rever nossas projeções e integrar partes de nós que estavam esquecidas. Muitas vezes o que dói não é o silêncio em si, mas aquilo que ele desperta em nosso inconsciente: a solidão, o abandono, o medo do não pertencimento. Quando aceitamos o silêncio como parte do processo, ele deixa de ser um inimigo e passa a ser um mestre. Um mestre que ensina sobre os limites do ego, sobre o poder do amor que não exige resposta imediata e sobre a sabedoria da alma, que continua sentindo, mesmo na ausência. Se você sente alguém mesmo no silêncio, é porque algo dentro de você ainda conversa com a alma dessa pessoa. E essa conversa, ainda que invisível, é profundamente real. Quando sentimos alguém com intensidade, mesmo na ausência, estamos frequentemente lidando com forças que vão além da consciência comum. Jung chamou de projeção esse processo pelo qual lançamos no outro aspectos inconscientes de nós mesmos, qualidades, desejos, medos e até feridas não reconhecidas. A conexão que sentimos pode ser real, sim, mas também é intensificada pelas partes da nossa psique que veem no outro aquilo que ainda não conseguimos integrar internamente. Assim, muitas vezes, o que sentimos pela alma do outro é, em parte, um reflexo do que nossa própria alma clama por reconhecer. A projeção não é algo negativo por si só. Na verdade, é um estágio inevitável do encontro humano. Ao nos apaixonarmos ou nos conectarmos profundamente com alguém, projetamos imagens arquetípicas: o herói, a cuidadora, o sábio, a criança ferida. Vemos no outro aquilo que está adormecido dentro de nós. Quando a pessoa se afasta ou silencia, o que continua doendo não é apenas a ausência física ou verbal, mas a perda do espelho que revelava essas camadas ocultas do nosso ser. Sentir a alma do outro mesmo no silêncio é, em parte, sentir partes nossas que estavam vivas naquela relação. A intensidade dessa percepção muitas vezes vem do fato de que aquela conexão ativou conteúdos profundos, alguns dos quais ainda não conseguimos nomear. O outro se torna uma chave simbólica para acessar essas regiões desconhecidas de nós mesmos. E quando essa chave é retirada de repente, a alma entra em um estado de busca, de desorientação, tentando reorganizar seu universo interno sem aquele reflexo. Jung dizia que o processo de individuação, o caminho de tornar-se quem se é, exige o resgate dessas projeções. Quando percebemos que aquilo que amamos ou odiamos no outro também vive dentro de nós, damos um passo importante rumo à integração psíquica. No contexto de um silêncio prolongado, a dor que sentimos pode ser vista como um convite para olhar para dentro, para identificar quais aspectos nossos estavam sendo ativados e por quê. Por exemplo, ao sentir que a alma do outro ainda nos percebe, mesmo sem palavras, podemos estar diante de um conteúdo arquetípico que insiste em se manifestar: o abandono, o amor idealizado, o anseio por reconhecimento, o medo da rejeição.
Esses arquétipos habitam o inconsciente coletivo e se manifestam com força sempre que há um rompimento afetivo ou uma ausência marcante. Eles nos impulsionam a buscar no outro uma completude que, na verdade, deve ser encontrada em nós. A dor da ausência é muitas vezes a dor de não sabermos quem somos sem o reflexo do outro. É a dor da desidentificação, mas é também uma oportunidade rara de nos conhecermos em profundidade. Quando aceitamos que parte daquilo que sentimos está enraizado em projeções inconscientes, abrimos espaço para compreender a relação de maneira mais madura e compassiva, não como carência, mas como catalisador de crescimento interior. Esse processo não é rápido nem fácil. Requer coragem para enfrentar as sombras, as idealizações e os desejos infantis que projetamos nos vínculos. Mas, ao fazer isso, nos tornamos mais inteiros. Passamos a amar com mais liberdade e menos necessidade. Entendemos que o outro pode nos tocar profundamente e, ainda assim, não ser o responsável por nossa felicidade. Reconhecemos que sentir a alma do outro, mesmo no silêncio, pode ser um eco da nossa própria alma pedindo atenção, cuidado e reintegração. Projeções não são ilusões, mas pistas. Pistas sobre o que precisamos ver, curar e integrar. Quando sentimos que o outro ainda nos sente, mesmo calado, podemos estar captando um campo real de conexão, mas também podemos estar escutando o chamado interior para resgatar partes nossas que estavam sendo ativadas naquela relação. Compreender isso transforma a dor em sabedoria, transforma a espera em presença e nos devolve o poder de sermos protagonistas da nossa jornada de individuação. Porque, no fim, o silêncio do outro pode ser o início de um diálogo profundo consigo mesmo. Quando duas almas se encontram verdadeiramente, elas deixam marcas que não se apagam com o tempo, a distância ou o silêncio. Carl Jung reconhecia que existem conexões que tocam camadas tão profundas do inconsciente que continuam influenciando nossa psique, mesmo muito depois do afastamento. O vínculo energético formado entre duas pessoas permanece ativo, mesmo quando não há mais troca verbal ou física. Ele vive num campo invisível, onde sentimentos, memórias, imagens e sensações circulam livremente, como se o tempo não tivesse o poder de apagar o que foi sentido com autenticidade. Esse vínculo, que podemos chamar de energético ou simbólico, é alimentado por tudo aquilo que foi compartilhado em nível emocional e inconsciente. Ele se sustenta na intensidade da experiência vivida, na troca afetiva que gerou transformação, no reconhecimento mútuo de algo essencial. Mesmo que os caminhos tenham se separado, mesmo que não haja mais mensagens, chamadas ou encontros, há uma presença que permanece, uma impressão psíquica que continua pulsando silenciosamente no fundo da alma. Jung entendia que o inconsciente coletivo nos conecta por meio de arquétipos e símbolos universais. Quando estabelecemos um vínculo profundo com alguém, acessamos essas imagens compartilhadas. Muitas vezes, o outro representa não apenas uma pessoa concreta, mas também um símbolo de algo que buscamos: segurança, liberdade, amor incondicional, espelho, cura. Por isso, a energia dessa pessoa continua a nos visitar, a aparecer nos sonhos, a provocar pensamentos súbitos, a se manifestar como uma sensação inexplicável de saudade ou familiaridade. A alma reconhece e responde, mesmo sem palavras. Esse tipo de conexão, muitas vezes, é mal compreendido, confundido com apego ou obsessão. Mas há uma diferença importante. O apego é uma fixação que paralisa. O vínculo energético, por outro lado, é uma memória viva que, se bem compreendida, pode impulsionar o autoconhecimento. Quando sentimos que o outro ainda está presente de alguma forma, mesmo que ausente, podemos usar essa percepção como ponto de partida para compreender quais partes de nós foram ativadas naquela relação e por que elas ainda vibram em nosso campo psíquico. Existe também o fenômeno da sincronicidade, conceito central na obra de Jung, que nos mostra como eventos externos podem refletir estados internos. Quando estamos energeticamente conectados a alguém, é comum percebermos coincidências significativas ligadas àquela pessoa. Escutar uma música que marcou a relação no momento exato em que pensamos nela, ver o nome em lugares inesperados,
sentir uma presença forte, sem motivo aparente. Essas experiências não são meras coincidências, mas expressões simbólicas do inconsciente buscando comunicação. Elas indicam que o vínculo permanece vivo em alguma camada do ser. A energia do vínculo também se manifesta nos sonhos, onde o inconsciente tem liberdade para expressar conteúdos reprimidos ou não resolvidos. Sonhar frequentemente com alguém que se afastou pode ser uma forma da psique continuar elaborando aquilo que não pôde ser compreendido em estado de vigília. Esses sonhos não devem ser interpretados literalmente, mas simbólica e emocionalmente. O que aquela pessoa representa para você? Qual aspecto seu ela desperta? Qual mensagem sua alma está tentando transmitir por meio dessa imagem? Outro ponto importante é que, ao sentir a presença do outro mesmo no silêncio, podemos estar percebendo não apenas o que ele representa em nós, mas também o que nós representamos nele. O vínculo é uma via de mão dupla. Se sentimos a alma dele, é possível que em algum nível ele também sinta a nossa. Mesmo sem querer, mesmo sem saber, mesmo resistindo, algo dentro dele pode estar reagindo à conexão. Isso não significa que a relação deva ser retomada ou que o outro esteja consciente dessa energia, mas sim que o campo simbólico entre vocês ainda está ativo. A energia do vínculo não pede necessariamente um reencontro externo, mas exige um reencontro interno. É preciso compreender o que essa pessoa simboliza em sua jornada, que partes de sua psique ela ajudou a revelar, e como esse vínculo pode ser transformado em um recurso de crescimento, em vez de prisão emocional. Ao acolher a persistência dessa energia com consciência e sensibilidade, o vínculo deixa de ser um fardo e se torna um portal, uma passagem para níveis mais profundos de autoconhecimento, cura e expansão interior. Sentir alguém mesmo no silêncio não é ilusão, é um chamado. E a resposta mais poderosa que você pode oferecer é olhar para dentro e perguntar: o que essa presença silenciosa ainda tem a me ensinar? O silêncio do outro, quando sentido de forma tão profunda que parece atravessar a alma, pode despertar em nós um chamado poderoso, o da individuação. Esse conceito central na psicologia analítica de Carl Jung representa o processo de tornar-se quem realmente somos, não a partir das expectativas externas ou dos papéis que assumimos, mas da integração das múltiplas camadas da psique. Quando alguém que amamos se cala ou se afasta, algo em nós é deslocado, e esse deslocamento, por mais doloroso que seja, pode ser o início de uma jornada interior transformadora. A individuação não é um caminho fácil. Exige coragem para mergulhar no próprio inconsciente, confrontar a sombra, resgatar projeções e reconciliar os opostos internos. E nada ativa tanto esse processo quanto a ausência de um vínculo que tocava profundamente nossa alma. Sentir que o outro ainda nos percebe, mesmo em silêncio, pode funcionar como uma ponte simbólica entre quem éramos naquela relação e quem estamos nos tornando agora. A alma do outro, nesse contexto, atua como um espelho que continua refletindo partes de nós que ainda não foram plenamente reconhecidas. Quando alguém sai da nossa vida sem explicação, quando o contato se rompe e somos deixados apenas com lembranças e intuições, a tendência natural é querer entender o outro. Mas o verdadeiro convite é para entender a si mesmo. O silêncio externo nos força a ouvir o que antes era abafado pelo ruído da convivência. Nossas carências, nossas repetições emocionais, nossos desejos mais profundos. É nesse espaço de escuta interior que a individuação começa a se desenhar com mais nitidez. Na perspectiva junguiana, o outro frequentemente representa um conteúdo inconsciente que buscamos incorporar. Amamos aquilo que desejamos ser, aquilo que admiramos ou que nos completa simbolicamente. E também rejeitamos no outro aquilo que recusamos em nós. Ao integrar essas projeções, tanto positivas quanto negativas, ampliamos nossa consciência e nos tornamos mais inteiros. Por isso, mesmo que a pessoa esteja ausente, sua alma continua desempenhando um papel fundamental em nosso desenvolvimento. O reencontro com o outro pode nunca acontecer no plano externo, mas o reencontro com as partes de nós que essa pessoa ativou é um passo inevitável da nossa própria evolução. O silêncio do outro pode ser lido como um símbolo. Ele pode representar limites, encerramentos ou afastamentos necessários.
mas também pode ser o catalisador de um reencontro profundo com o nosso centro. Ao invés de buscar respostas fora, somos convidados a perguntar: o que essa experiência está querendo me ensinar? O que eu preciso ver em mim que só se revelou com a ausência dessa pessoa? Quais feridas foram abertas e como posso curá-las com compaixão e presença? O caminho da individuação passa inevitavelmente pela aceitação do que é, aceitar o silêncio, aceitar a distância, aceitar que o outro talvez nunca volte, mas também aceitar que aquilo que sentimos é real, legítimo e parte da nossa história psíquica, e mais importante ainda, aceitar que somos responsáveis por transformar essa experiência em sabedoria. A alma não se fecha ao sentir do outro, mas ela também precisa seguir seu próprio movimento de expansão. Ao deixar de esperar respostas externas, nos abrimos para o diálogo com o inconsciente, onde todas as respostas essenciais já habitam. A individuação também envolve a integração dos opostos, o masculino e o feminino internos, o instinto e a razão, o desejo e o medo, a luz e a sombra. Em uma conexão profunda, muitas vezes projetamos no outro nosso ânimos ou nossa ânima, imagens internas que representam o masculino e o feminino arquetípicos dentro de nós. Quando essa pessoa se afasta, sentimos como se uma parte de nós tivesse ido junto. Mas, na verdade, é a projeção que se desfaz. E com isso ganhamos a chance de incorporar internamente aquilo que víamos do lado de fora. Por isso, o reencontro mais importante não é com o outro, é com a nossa própria alma. É descobrir que aquilo que pensávamos depender do outro, amor, presença, compreensão, já existe em nós, esperando ser ativado. O silêncio, então, deixa de ser um vazio e se torna um solo fértil onde nasce um novo nível de consciência. Sentir que a alma do outro ainda nos percebe pode ser, paradoxalmente, o impulso necessário para nos percebermos com mais profundidade. E, ao fazermos isso, nos libertamos da espera, da idealização e da dor que paralisa. Entramos em contato com algo maior, o movimento constante da vida, que leva, traz, silencia e revela, tudo na medida certa para que possamos nos tornar inteiros. Ao longo desta jornada, mergulhamos na profundidade de vínculos que não se explicam pela lógica, mas que se sentem na alma. Descobrimos que o silêncio do outro pode ser tão eloquente quanto a mais sincera declaração, porque quando a conexão é verdadeira, ela continua vibrando mesmo na ausência. Jung nos ensina que há sabedoria em cada projeção, cura em cada sombra reconhecida e força em cada etapa da individuação. Sentir alguém mesmo sem contato é um lembrete de que a alma fala uma linguagem que transcende palavras. Esse sentir não deve ser encarado como prisão, mas como oportunidade de crescimento. Cada eco de presença silenciosa é um chamado à escuta interior, à compreensão de quem somos e do que estamos prontos para integrar. A verdadeira libertação não vem do outro, mas do reencontro com aquilo que ele despertou em nós. Se você se reconheceu nesse caminho e deseja aprofundar ainda mais sua transformação pessoal, inscreva-se no canal e ative as notificações. E não saia sem assistir ao vídeo que está aparecendo agora na tela. Ele complementa tudo o que conversamos aqui. Sua alma sente, e essa sensibilidade é a sua maior força. Cuide dela, caminhe com ela,